bem, aluno do curso de atualização MOP? Seja bem-vindo à nossa aula de número 17, do módulo de noções de primeiros socorros, combate a incêndio, prevenção e combate a incêndio e convívio social. Falaremos então desses assuntos e começando então com noções de primeiros socorros, aula 17, falando dos conceitos da omissão de socorro, pré-requisitos básicos para o atendimento e segurança e análise de riscos e perigos. Vamos lá então. Os sinistros são acontecimentos com consequências sempre indesejáveis. As estatísticas confirmam que a maioria deles é causada por falha humana e na maioria das vezes podem ser evitáveis. Os sinistros, além de causar prejuízos materiais, podem causar danos físicos ou deixar sequelas para toda a vida. Em algumas situações, o futuro da vítima está nas mãos de pessoas que vão prestar os primeiros socorros. Essas pessoas, além do espírito de solidariedade, precisam saber o que fazer e principalmente o que não fazer nessas situações. Quando uma pessoa é vítima de sinistro ou mal súbito, nem todos possuem conhecimentos adequados para prestar um atendimento conforme regem os protocolos de primeiros socorros. Qualquer cidadão pode ser um interveniente ativo no socorro e prestação de auxílio a alguém que precise de ajuda, desempenhando assim papel fundamental na sobrevivência da vítima de sinistro de trânsito. Não existe a situação de falarmos que quem faz os primeiros socorros tem que ser da área de saúde, ou policial militar, ou servidor público, que detém esses pré-conhecimentos, né? Não, qualquer cidadão. E é o que nós veremos quando falarmos sobre a questão da omissão de socorro. O conceito, então, de primeiros socorros está dito nesse slide aqui. São as primeiras providências tomadas no local do sinistro. É o atendimento inicial e temporário até a chegada de um socorro especializado. Ele começa, o atendimento inicial ele começa quando do sinistro, porque aí vai chegar o primeiro ali, vai começar os procedimentos, e ele termina com a chegada do socorro especializado. Por isso que ele é um atendimento temporário, porque ele termina quando chega o socorro especializado. Sua finalidade é manter as funções vitais da vítima e evitar o agravamento da situação, até que a assistência médica e especializada possa chegar no local. Esse atendimento pode proteger a pessoa contra maiores danos. É importante nós entendermos que prestar os primeiros socorros não significa mexer na vítima. Não é, e a gente sempre entende que primeiros socorros está ligado a fazer um atendimento ali mexendo na vítima, mas não. Sinalizar e chamar o socorro especializado faz parte dos primeiros socorros. Tanto é que quando a gente volta aqui no conceito, ele fala que são as primeiras providências. E sinalizar é uma providência, acionar o socorro é uma providência. Manter a segurança do local é uma providência. Então, não é só manter as funções da vítima ali, fazer algo com a vítima, mexer na vítima, que é considerado primeiro socorro. Não, tá? Continuando. Além da preocupação em realizar os procedimentos de segurança em casos de sinistros, há também a responsabilização para aqueles que agem de maneira omissa. Assim, o Código de Trânsito Brasileiro e o Código Penal trazem algumas penalizações àquelas pessoas que, de alguma maneira ou motivo, deixam de agir, colocando a vida das pessoas envolvidas em sinistros de trânsito em risco. Então, vamos falar sobre a omissão de socorro. No CTB, ele traz o artigo 176. Já falamos dele várias vezes, inclusive esse artigo, como consequência, a penalidade dele é a suspensão do direito de dirigir. E ele fala assim, artigo 176 do CTB, deixar o condutor envolvido em sinistro. E aí eu já quero fazer uma pausa para falar sobre isso aqui.
o condutor envolvido em sinistro, certo? O condutor envolvido em sinistro. Então, é o condutor que se envolveu no sinistro. Beleza? Vamos seguir. De prestar ou providenciar socorro à vítima podendo fazê-lo. Prestar ou providenciar são dois verbos diferentes. Prestar sou eu fazer. Providenciar sou eu fazer com que alguém faça. Tudo bem? Tranquilo? E eu podendo fazê-lo, ele deixa bem claro que é se eu tiver condições de fazer, porque se eu não tiver, não tem como eu fazer. Um exemplo que nós podemos dizer é se eu me envolvi no sinistro, mas eu também sou uma vítima que está lá desmaiado ou sem condições psicológicas de fazer algo. Então eu não tenho condições, tá? Mas isso aí quem vai dizer vai ser o processo administrativo. 2. De adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito local. Isso aqui, em outras palavras, significa sinalizar a via. Porque no momento que eu sinalizo a via, eu tomo atitudes que evitam perigo para o trânsito local, certo? Muito bem. 3. Preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Falaremos sobre isso e já falamos que uma vez causou sinistro, ocorreu sinistro com vítima, no mínimo será lesão corporal. Uma lesão corporal é considerada crime de trânsito. Sendo crime de trânsito, o local não pode ser alterado. Então eu tenho que preservar o local do mesmo jeito que ocorreu, sem retirar veículos, deixar tudo do jeito que está. Se eu não fizer isso, eu sendo um condutor envolvido no sinistro, serei responsabilizado pelo inciso 3 do artigo 176. 4. De adotar providências para remover o veículo do local quando determinados por policial ou agente de autoridade de trânsito. Aí, ao contrário agora, se um policial ou um agente de fiscalização de trânsito, agente da autoridade de trânsito, ordenar que eu retire meu veículo, eu sou obrigado a fazê-lo, tudo bem? E o 5, de identificar seu policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Então, uma vez envolvido, eu tenho que prestar todo o apoio, todas as informações necessárias solicitadas pelo policial. Infração gravíssima, penalidade multa, vezes 5, e suspensão do direito de dirigir, como nós já tínhamos dito. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Já o artigo 177, ele não fala que é o condutor envolvido no sinistro. Ele fala assim, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito, quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Infração grave, penalidade multa. Então aqui já é uma situação de um outro condutor que está ali no lugar. Ele não foi o envolvido no sinistro, mas ele é solicitado ajuda por um agente, certo? Por um agente de fiscalização ali, um agente da autoridade. E ele se recusa a dar esse auxílio. Aí ele vai ser enquadrado como infração grave, penalidade multa. Aí partimos já para os crimes de trânsito que está esse crime específico no artigo 304 do CTB, inclusive já falamos sobre ele também. Deixar o condutor do veículo na ocasião do sinistro de prestar imediato socorro à vítima. Novamente aqui vemos, que observamos o termo deixar o condutor do veículo, mas ele não fala envolvido no sinistro, ele fala deixar o condutor do veículo. Quem vai definir se ele está envolvido ou não, por isso que ele deixa aberto, quem vai definir vai ser a autoridade judicial, o juiz, certo? Porque essa situação, como ele é considerada crime, eu não respondo ele no processo administrativo. Eu vou responder ele em processo criminal no fórum. Vai ser aberto o inquérito policial e aí lá na autoridade judicial lá eu vou responder. Ele vai definir se eu era envolvido ou não. Por isso que ele deixa aberto. Então, deixar o condutor do veículo na ocasião do sinistro de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo, novamente aqui falando não podendo fazê-lo, diretamente por justa causa. Quem vai definir essa justa causa do que eu fiz ou eu não fiz também vai ser a autoridade judicial. Deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, certo? Muito bem.
Parágrafo único. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros. Então eu não providencio o primeiro socorro, vem um terceiro e providencia. Eu serei penalizado do mesmo jeito. Ou que se trate de vítima com morte instantânea, também tem que ser feitas as mesmas coisas. Sinalizar, acionar, aguardar, mesmo que a pessoa faleceu, veio a óbito. Ou com ferimentos leves. E aí que já começa um grande problema. Às vezes ocorre um sinistro, você chega para a vítima e fala que vai acionar o corpo de bombeiros, a perícia, e a vítima fala que não, que está tudo bem, que precisa ir embora, que o carro está sem pagar o licenciamento, ou que ele não tem habilitação, né? Aí se levanta, pede para você não chamar ninguém, né? Aí quer ir embora. Aí depois só vai aparecer para você o oficial de justiça chamando você para comparecer no fórum, né? Tá? Então, aí a pessoa entra com uma ação dizendo que você omitiu socorro, que você não atendeu, certo? Então, ocorreu o sinistro, tem vítima, acabou. Fecha ali a sua agenda, você vai resolver este problema. Aciona quem tem que acionar, fique aonde tiver que ficar, não mexa nos veículos, não mexa em nada, aguarde a polícia chegar, registre o boletim de ocorrência, procure testemunhas, resolva este problema, tá bom? Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave, tá certo? E a pessoa fugiu, professor. Eu tentei segurar ela, mas ela subiu na motocicleta e fugiu. Entrou no carro e fugiu. Filma, tira foto, pega a testemunha e faz o boletim de ocorrência. Porque aí você não vai acionar o bombeiro, porque a pessoa fugiu, não é verdade? O corpo de bombeiros ou o SAMU. Faz tudo que tu tem que fazer, registra o boletim de ocorrência, coloca ali tudo que for necessário, tá certo? Para você se resguardar de qualquer problema futuro. Continuando. Artigo 301, também já falamos dele. Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito de que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro a vítima, né? A importância do socorro, então, está aqui descrita nesse artigo, porque se nós prestarmos, nós não seremos presos em flagrante. Mas por que eu seria preso em flagrante, professor? Porque você cometeu um crime de trânsito. Cometeu um crime de trânsito, né, que foi o envolvimento em um sinistro com vítima, cometeu um crime de trânsito, porque lesão corporal é crime, nós já falamos. Eu estou lá na cena do crime, eu seria preso em flagrante, não é isso que prega o Código Penal? Mas eu não sou por quê? Por causa do 301, tá bom? Cada sinistro é diferente do outro. Por isso, só se pode saber a melhor forma de agir quando se conhece as características do sinistro. Tudo isso interfere na melhor forma do socorro. As características do sinistro, pessoal, são várias. Vai desde veículos, os tipos, quantidade de pessoas, idade, sexo, vai as características do que aconteceu com as pessoas, se houve fratura, se houve hemorragia, se estão presas as ferragens, se só houve uma luxação, uma entorse, né, ou uma escoriação. Aí vai a via, onde que é, qual é o tipo de via, configuração da via, se é uma curva, se é linha reta, se é aclive, se é declive, viaduto, ponte, via pista simples, pista dupla, rodovia, zona urbana, zona rural, se é na zona urbana, se é no bairro, se é no centro, se a via tem muito trânsito ou pouco trânsito, tudo isso leva em consideração. Se está à noite, se está de dia, se está chovendo, tá bom, pessoal? Tudo isso são as características. E essas características, elas alteram toda a forma de agir, tá certo? Toda a forma de agir.
quantos veículos são, quais são os veículos, bicicleta, motocicleta, ônibus, micro-ônibus, automotor, automóvel, veículo de carga, caminhonete, caminhoneta, caminhão, carreta, N situações. Cenário do sinistro: um incêndio, curva perigosa, vazamento de produtos perigosos, tóxicos e químicos, múltiplas vítimas, entre outros. É comum encontrar em locais de sinistros cenas de sofrimento, nervosismo, pânico, pessoas inconscientes e outras em situações que exijam providências imediatas. Eu trouxe aqui 4 imagens, cada uma diferente da outra. Um sinistro ocorrido numa rodovia, numa curva. Como eu vou agir? Como eu sinalizo? Um veículo que ocorreu aí, ocorreu a colisão e aí saiu peça para tudo que é lado, a pista está suja, de repente tem vazamento de óleo, combustível. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou limpar essa via? Aqui, derramamento de produtos perigosos, como é que eu vou agir? Qual é a distância que eu preciso estar? Aqui, uma situação de incêndio, como eu vou agir também? A situação o perigo de explosão ou é só incêndio? Qual é a distância regulamentada para que eu fique? Tudo isso são situações diferentes. Para cada situação existe uma regra. Tudo bem? O socorro à vítima consiste em reconhecer que se trata de urgência, principalmente para a vítima, pessoal. Eu costumo dizer assim, que uma pessoa que está com uma hemorragia, 1 minuto é muito. E para outras pessoas, 1 minuto é pouco, não é verdade? Para nós que estamos na nossa normalidade, 1 minuto passa rápido. Mas para quem está com uma hemorragia intensa, 1 minuto é muito. Então tem que entender que houve sinistro com vítima, é urgência. Não descuidar da segurança pessoal e proteção do cenário. Tem que prever a segurança pessoal, e isso eu vejo como fazendo a sinalização adequada. E proteção do cenário é não deixar que o cenário se suje. Foi o que nós falamos ali na questão da omissão ali do artigo 176. Não posso mexer nos veículos, não posso alterar a cena, né? A gente chama de zona quente. Acionar o socorro especializado ou assistência médica de forma correta. Atuar conforme o seu conhecimento, não adianta inventar, tá certo? Não adianta inventar. Assistir a vítima até que chegue o socorro especializado ou assistência médica. O que é assistir a vítima? É estar ao lado dela, cuidando, tentando auxiliá-la de alguma maneira. Quais são as finalidades dos primeiros socorros? Preservar a vida, amenizar o sofrimento da vítima, restringir os efeitos da lesão e, por fim, promover a recuperação da vítima. Porque se eu desenvolvo o 1, o 2 e o 3 com qualidade, automaticamente eu consigo promover uma melhor recuperação da vítima, certo? Tranquilo? Então, o 4 acaba sendo consequência do 1, do 2 e do 3. Nem todas as pessoas que realizam os primeiros socorros são capacitadas, treinadas e atualizadas quanto ao conhecimento e às técnicas. Portanto, são pré-requisitos básicos e importantes para realizar os primeiros socorros. Quais são eles? Primeiro, manter a calma, não agir por impulso. Respirar para manter a calma, né, pessoal? Respirar, observar bem, evitar o pânico, ter autocontrole, então eu conseguir me controlar, eu não agir por impulso. Observar, visão sistêmica do cenário, o que é isso? Eu não posso olhar o cenário como um todo, eu tenho que separar as informações, quantas pessoas, qual o local, situação das vítimas, quais são os veículos, tipos de veículo, se há problemas de risco a serem analisados. Então eu tenho que separar as informações para que eu passe essas informações de forma correta,
Para isso eu preciso observar o todo, mas ter uma visão sistêmica. O que eu preciso fazer primeiro e depois eu vou fazer o quê? Saber o que fazer e o que não fazer. Para isso estamos fazendo esse curso, para entendermos o básico. Eu não posso chegar lá e sair mexendo na vítima, porque hoje não mexe mais na vítima. Então, existem muitas coisas que eu não faço mais. Tudo bem? Tranquilo? E eu preciso saber quais são. E por fim, tomar decisões e controlar a situação. No momento que eu tenho esses 4 sob controle, eu consigo fazer os 5 de forma coerente. Tomo as decisões corretas e a partir daí eu controlo a situação. Tá certo? Providências no local do sinistro. Antes de qualquer atitude, devo realizar as seguintes perguntas. Eu estou seguro? Eu que vou prestar o socorro, estou seguro? Os passageiros do meu veículo estão seguros? Caso tenha passageiros do meu veículo, eles estão seguros? Caso eu seja a primeira pessoa que chegou no local do sinistro e eu tenho pessoas no meu veículo, qual é o local que eu estaciono para que essas pessoas fiquem em segurança, para que eu possa descer e ir lá na zona quente fazer o que tem que ser feito? Eu tenho que fazer essa pergunta. As vítimas estão seguras? A princípio não, porque eu ainda não sinalizei a via, então pode vir aí um outro veículo desavisado e piorar a situação. Então, por enquanto, elas não estão seguras, então eu preciso providenciar essa segurança. Outras pessoas podem se ferir. Se eu adentrar a zona quente sem sinalizar a via, eu posso me ferir? Outras pessoas podem se ferir? Há derramamento de produtos perigosos? Há cabos de energia soltos, eletrificados? Há perigo de o veículo com as vítimas cair numa ribanceira? Afogamento, deslizamento? São perguntas que eu tenho que analisar antes de eu entrar na zona quente. O sinistro pode tomar maiores proporções, né? Então sempre fazem uma pergunta antes de eu tomar qualquer atitude, né? É uma pergunta bem dura, bem difícil de analisar, mas eu corro risco de vida? Se eu corro, se esse sinistro pode acontecer uma explosão e tomar maiores proporções, né? Ao invés de ser uma vítima, serão 2. E aí? Em muitos casos, as pessoas acham que são heróis e vão lá resolver. E resolvem. Mas em muitos casos, as pessoas vão lá resolver achando que são heróis e vão embora junto. Então, eu tenho que pensar nisso antes de ir lá tentar resolver a situação. Falamos várias situações de zonas quentes, não é verdade? Tipos diferentes de veículos, locais, quantidade de pessoas, tipo de via. Mas é importante, independentemente de várias características diferentes, as ações sempre vão seguir a mesma sequência. Tá? Não importa a quantidade de veículos, quantidade de pessoas, se a via é uma rodovia ou uma via urbana, se ela é curva, se ela é reta, se ela é declive, se ela é clive, se é viaduto ou se é ponte, se está de dia, se está de noite, se tem uma vítima ou 10, se é uma carreta ou um automóvel pequeno ou uma motocicleta. As ações serão as mesmas, a sequência das ações. Tá? E quais são elas? A primeira ação, segurança, análise de riscos e perigos. Dentre essa primeira ação, dentre essa segurança e análise de riscos e perigos, está sinalizar a via. Segunda ação, acionamento dos recursos. Quem eu vou chamar e quais as informações que eu vou passar. E por fim, verificação das condições gerais da vítima ou das vítimas, né? Quais são os cuidados que eu vou dar à vítima? Qual é o apoio que eu vou dar à vítima? Se a vítima está consciente ou inconsciente? Eu entro em contato novamente? Eu obedeço às ordens emanadas pelo agente que está do outro lado do telefone, passando as informações? Tudo bem? A sequência é essa, pessoal.
Primeiro, segurança e análise de riscos e perigos. Entenda-se prover a segurança de todos, sinalizando a via. Depois, 2, acionamento dos recursos. E terceiro, verificação das condições gerais da vítima. A partir daí, quando a gente começa a falar então da primeira ação, que é a segurança e análise de riscos e perigos, a gente vê que na segurança e análise de riscos e perigos devemos realizar as seguintes atitudes. Então nós subdividimos a primeira ação em 4, tá certo? E na verdade não são em 4, são em 3, para tentar chegar na quarta. Qual que é a primeira ação? Verificação dos riscos iminentes. Porque conforme os riscos, a minha sinalização já vai ser prejudicada. Eu não vou conseguir fazer outras coisas. Por isso que a verificação dos riscos iminentes é a primeira coisa que eu faço. Depois, estacionamento adequado do seu veículo, né? Porque conforme a verificação dos riscos iminentes, eu estaciono meu carro antes ou depois. Depois, terceiro, aí sim que eu vou sinalizar o local e vou organizar o tráfego, tá? E o 4, vou dar segurança pessoal, que é a segurança para mim, vou providenciar a segurança do local, das vítimas e dos circundantes, que são os populares. Então, quando eu faço o 1, o 2 e o 3, eu chego no 4, que é dar essa segurança a todo mundo, certo? Vamos ver um por um aqui dessas ações, começando com a verificação dos riscos. E quais são os riscos mais comuns? Quais os cuidados iniciais? Eu vou ter como base os procedimentos a partir dessa análise, né? Então, começamos ali com incêndio ou explosão. Às vezes, o incêndio fica só no incêndio. Às vezes, começa o incêndio e vira a explosão. Não é verdade? Ainda mais se tratando de veículos de produtos perigosos. Cabos de eletricidade, que estão cabos energizados caídos sobre o veículo ou na pista de rolamento. Óleo e obstáculos na pista, também em decorrência de sinistros, né? Podem também ter óleos que vazaram aí da veículo de transporte de produtos perigosos. Novas colisões, né? Então colisões são veículos com veículos, né? Já dissemos. Do outro lado, atropelamentos. Aí são veículos com pessoas, com pedestres, né? Acontece muito porque muitos pedestres descem dos veículos, ficam querendo ver o sinistro e não olham a via na hora de atravessar. Doenças infecto-contagiosas. Muitas situações, né, devem ser observadas e agir com segurança, né? Porque nós não conhecemos as vítimas. E às vezes, naquela hora do desespero, uma vítima em hemorragia ou ali com substâncias, saliva, né? Ou outros líquidos, eu vir a ter contato com isso, então eu tenho que tomar cuidado, tá? E por fim, vazamento de produtos perigosos, que na verdade é o grande assunto da nossa aula, né? E do nosso curso, né? O vazamento de produtos perigosos. E para isso nós temos os EPI, não é verdade, pessoal? Temos os equipamentos de emergência, né? Tá? Mas é algo a ser analisado também como um risco comum e o cuidado que eu preciso ter. Vamos ver um por um. Novas colisões e atropelamentos. Os riscos podem ser diminuídos com a sinalização adequada do local. A sinalização sempre pode ser melhorada. Então, é um risco a ser analisado. E eu costumo dizer que a sinalização sempre pode ser melhorada, mas vai chegar um determinado momento que eu tenho que parar de fazer a sinalização e passar para o próximo passo. Então, quando se fala que a sinalização é a primeira coisa que se faz, é a sinalização básica, de forma que eu garanta a segurança para a zona quente. Uma vez garantida a segurança para a zona quente, eu vou atuar na zona quente porque eu preciso acionar o socorro. Eu preciso passar as informações corretas. Eu só vou ter as informações corretas se eu adentrar a zona quente para ter essas informações. Então eu não posso correr risco. Algumas pessoas até falam, não é melhor primeiro ligar, acionar do que sinalizar? Não.
Porque para acionar o socorro eu preciso estar na zona quente para ver o que aconteceu, para ver as condições das vítimas. E a zona quente ainda não está em segurança. Então, primeiro eu preciso prover a segurança, depois eu vou lá para obter as informações necessárias. Mas eu não posso ficar sinalizando a vida inteira. Então eu sinalizo até um período. Tá bom, já posso ir lá para a zona quente? Já posso. Isso se eu estiver só em uma pessoa. Se eu estiver com várias, eu determino que algumas façam a sinalização. Uma vez garantida, eu adentro a zona quente e essas pessoas vão melhorar a sinalização. Tá certo? Princípio de incêndio. Estacionar antes do local do sinistro. Sinalizar o local e acionar órgãos e entidades de socorro. Observem, pessoal, que eu parei antes. Não tem como eu passar pelo veículo que está pegando fogo, que está com princípio de incêndio. Tudo bem? É um risco que se corre, então eu não vou assumir esse risco. Então eu paro antes do meu veículo. E aí eu desço com o meu próprio triângulo, sinalizo e já aciono as entidades. Em caso de vazamento de inflamáveis, os populares devem ser afastados e orientados para que não fumem no local. Tá? Então está tendo ali um vazamento de óleo, de combustível, de um produto que que é inflamável. Eu já vou solicitar para que todos se afastem, né? E vou solicitar para que ninguém fume, né? Tá certo? Tomar cuidado com o celular. Então, assim, não que haja um veículo de produtos perigosos, mas um vazamento de combustível ali de um veículo mesmo que colidiu ali, que está no sinistro. Aí o tanque de combustível dele, aconteceu alguma situação lá que está vazando combustível em grande quantidade. Esse combustível, ele saindo do tanque, ele já vai começar a evaporação. Então eu não posso estar próximo ali, mexendo no celular, porque o celular é um aparelho que causa ignição, ou fumando, tá certo? Tudo bem? Se for fácil e seguro, o motor dos veículos envolvidos no sinistro devem ser desligados, dentro da possibilidade, pessoal, tá? Dentro da possibilidade. Orientar a saída dos ocupantes do veículo se houver. Se tiver extintor e for capaz de manuseá-lo, após romper seu lacre, utilizá-lo para abafar o fogo. Isso num princípio de incêndio. Se o veículo já estiver com chamas altas ali, o extintor de incêndio não vai dar conta. O extintor ele é feito para o princípio do incêndio. E caso, em sua maioria, o princípio de incêndio ocorre no motor, né? Caso eu for tentar apagar esse princípio, eu não levanto o capô do motor, né? Eu coloco o bico ali do extintor ali naquela pré-abertura do motor, do capô, e aciono ele daquela maneira. Porque se eu abro o capô, nós falaremos disso quando falarmos sobre prevenção a incêndio, prevenção e combate a incêndio. Se eu abro o capô, o comburente, que é o oxigênio, vai entrar ali naquele espaço do capô aberto e ele vai alimentar a chama. Não é verdade? E a partir daí, porque o comburente é a alimentação do fogo. Então eu estou dando alimento para ele e aí ele vai aumentar de forma surpreendente. Então o certo sou eu colocar o extintor de incêndio naquele espaço entreaberto do capô e dali mesmo eu aciono sem abrir o capô. Porque aí eu vou jogar o pó químico ali dentro, né, o pó ABC, que são os extintores de veículo, caso o veículo possua, né? Hoje é facultativo. E nós estamos falando aqui de um exemplo de um veículo automóvel, né? E aí eu jogo aquele pó químico ali, aquele pó já vai ocasionar o abafamento ali da chama. Tudo bem? Continuando, cabos energizados. Estacionar antes do local do sinistro. Sinalizar o local e acionar o socorro especializado. Também eu vou parar antes. Orientar as vítimas que permaneçam dentro do carro até a chegada do resgate especializado. Entrar em contato com a empresa de distribuição de energia elétrica, solicitando que desligue o fornecimento da energia na região. É necessário, não tem como adentrar a zona quente com os cabos energizados. Ocorrendo situações de risco iminente, orientar que as pessoas no veículo desçam do veículo pulando com os dois pés juntos, sem encostar nas partes metálicas, afastando-se do veículo com passos curtos, no mínimo 25 metros. Essa última atitude aqui é um pouco arriscada, só vai fazer isso se
se o carro tiver mesmo na situação de pegar fogo mesmo, tá? E aí, ou uma outra situação do veículo cair numa ribanceira, cair num córrego, cair num rio, uma situação assim que vai piorar a situação, desmoronamento, tudo bem? Mas assim, a pessoa sair do veículo, ela não pode encostar em nenhuma parte metálica. E nós sabemos que todo ao redor ali da porta, nós temos ali toda a parte metálica da lataria. Então, de repente, a pessoa colocar o tapete de borracha ali naquela parte, né? Mas eu não posso encostar em nenhuma parte metálica do veículo, porque o veículo pode estar energizado, tá? E a ideia é só eu saltar de dentro do carro e pisar com os dois pés juntos no chão, e a partir daí eu andando meio com os dois pés juntos, né? Com passos bem curtos, sem tirar um dos pés do chão, meio que arrastando os dois, eu vou andando até mínimo de 25 metros. Derramamento de produtos perigosos. Estacionar antes do local do sinistro e sinalizar. Também eu vou parar antes. A área deve ser totalmente interditada e todo o local evacuado. Manter uma distância adequada de no mínimo 100 metros. Tá? Essa distância de 100 metros ela é variável e ela varia conforme o número da ONU, né? Conforme o que o número da ONU me trouxer de qual que é o produto e o que eu devo fazer no caso de emergência, né? Que são os cuidados necessários ali na emergência, certo? As ações corretas. Se possível, ficar no sentido em que a direção do vento não traga os gases tóxicos. Eu não sei qual é o produto daquele veículo, né? Eu já parei antes. E a partir daí, se eu conseguir a leitura, né, do número da ONU, beleza, a partir daí eu consigo ter uma ideia. Agora, se eu não conseguir a leitura, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que imaginar que seja qualquer coisa, inclusive gases tóxicos, né? E a partir daí eu tentar ficar na direção que o vento não traga esses gases para mim, certo? Então, o rótulo de risco, de repente, pelo desenho ali, eu consiga ver a distância, o número, né? Eu consigo ver a distância. Agora, e o painel de segurança eu consigo ler ali o número da ONU, né? E tentar descobrir pela internet qual que seja. Existem os mais conhecidos, né? Quem trabalha com isso tem já os mais conhecidos, mas vai que seja um que a gente não conheça, né? Porque são inúmeros números da ONU. São inúmeros os produtos. Tentar identificar o produto perigoso com base na leitura do painel de segurança. E acionar os órgãos e entidades de socorro, tá certo? Que cuidam desse tipo de situação, tá bom? Doenças infectocontagiosas. Somente no caso de realização de atendimento direto à vítima, eu vou correr esse risco. Qualquer contato com sangue ou secreções das vítimas deve ser evitado. O uso de luvas de borracha é indispensável. Olhos e obstáculos na pista. Estacionar antes do local do sinistro, sinalizar o local do sinistro e acionar os órgãos e as entidades de socorro. Observe então que todos os sinistros que nós trouxemos aqui nessas situações de risco, que são situações diferenciadas, é obrigatório a gente parar o veículo antes, né? Retirar os fragmentos do veículo que ficaram sobre a pista. É lógico que para fazer isso eu tenho que parar o trânsito, eu tenho que parar o tráfego. Então primeiro eu tenho que sinalizar, travar o tráfego para depois ir para a pista para limpar. Não tem como eu estar limpando a pista e com veículos passando ali do meu lado, né? Existindo óleo ou combustível derramado, jogue terra ou areia sobre os mesmos. Tá? Não jogue água, a água só vai empurrar para longe aí esse óleo ou combustível, né? Só vai esparramar mais. Tá? Então o certo é jogar terra ou areia sobre os mesmos. Então, voltando àquele slide que nós falamos sobre a segurança e análise de riscos e perigos, nós já vimos aqui então a verificação dos riscos iminentes. E agora falaremos sobre o estacionamento adequado do veículo.
depois a sinalização e fechamos então as 3 situações que complementam ou que chegam na quarta, né? Vamos lá. Antes da zona quente, né? Em que sinistros que eu vou parar antes? Envolvendo veículos que transportam produtos perigosos, que ocasionaram derramamento de líquidos inflamáveis com óleo ou fragmentos na pista, que impedem a passagem de veículo, com possibilidade de explosão e ou incêndio, envolvendo cabos energizados e ocorridos no período noturno com dificuldade de visualização da zona quente. Essas 6 situações nós paramos, estacionamos o veículo antes da zona quente, certo? De preferência no acostamento, não, fora do acostamento, né, pessoal? Fora da pista, fora do acostamento. Então lá na grama, no capim, numa entrada de uma estrada vicinal, em algum lugar. Se não tiver, aí a gente vai, lógico, né? Aí se não tiver, não tem jeito, vai, né? Tá certo? Aí não tem jeito, vai ter que ficar no acostamento mesmo. Tudo bem? E após a zona quente, todos os sinistros restantes. Então, se der para eu passar pelo sinistro, né, pela zona quente, parar depois, com cuidado, com segurança, eu faço isso, paro o meu veículo lá, aciono o pisca-alerta, certo? Pego já o meu triângulo e parto para a próxima ação, tudo bem? É lógico, pessoal, que essa situação de estacionamento antes ou depois vai depender da análise do risco, que é a primeira coisa que nós fazemos, tá? Fechamos aqui a aula 17. Na próxima aula 18, a gente continua com esse assunto a partir do tema sinalização. Tudo bem? Que é então a terceira ação dentro da segurança que deve ser dada ali ao local, ok? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.